Flamengo tá comemorando porque no entendimento interno fechou o melhor negócio possível. Além disso, o Flamengo tá impressionado, tá encantado com o atacante, começa a colocar ele na lista aí de observação e pretende fazer uma proposta para trazer no fim do ano. Tem José Boto voltando de folga, com 3 objetivos já na mão, que é fechar alguns negócios, e a gente vai discutir tudo isso no vídeo de hoje. Tem também um possível desfalque, além dos que a gente já tinha falado, que pode ser muito importante para essa partida aí de domingo. A gente vai falar todos os detalhes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Antes de passar a agendinha do Flamengo, vamos parabenizar o Botafogo pela campanha esse ano, né? Eliminado da Copa do Brasil pro Vasco, já tinha sido eliminado na Libertadores e agora só restou o Brasileiro e tá a 12 pontos do Flamengo. Ó, parabéns, fora todas as confusões com o Textor lá. E aí, quando a gente fala que é a caverna do fogão, que eles estão presos em 2024... o pessoal não acredita. Então, o Botafogo, surpreendendo um total de 0 pessoas, só vai viver de 2024. Conseguiram atualizar, né? Eles só viviam de 95, agora mudaram para 2024 e tudo voltando ao normal. Mas chega de Botafogo, vamos falar aqui da agenda do Flamengo, que continua a preparação para o jogo de domingo contra o Juventude. Treinos às 9h30 da manhã. Treina hoje, treinou ontem, treina amanhã e no sábado à tarde viaja lá para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude no domingo às 4 da tarde. Flamengo que tem aí uma possibilidade de não ter o Jorginho por conta aí sentir um pouquinho o músculo, uma sequência de jogos grandes. A gente até discutiu um pouquinho ontem nos comentários aqui no vídeo sobre, de repente, daqui pra frente fazer um controle diferenciado no Jorginho para ele jogar as partidas mais importantes, porque, por exemplo, a gente não pode ter um risco de não ter o Jorginho contra o Estudiantes na quarta-feira, no jogo da volta. É sempre nesses jogos em que a gente tem que ter aquela dominância, aquele controle no meio-campo. O Jorginho é primordial. Inclusive, a gente trouxe esses dias que o Gattuso, o técnico da seleção italiana, tá voltando a acompanhar com melhores olhos aí o Jorginho, o que é muito legal para ele, para essa altura da carreira, ainda ser lembrado na seleção. Mas para o Flamengo é um risco de perder mais um jogador para a Copa do Mundo ano que vem, ter mais uma carga de trabalho ali no meio do ano na Copa do Mundo. Então, o Jorginho é aquele cara que o Flamengo precisa preservar para ter ele naquelas partidas mais importantes. Então, a gente, para esse jogo de domingo, a tendência é que o Jorginho não jogue. E aí continua essa preparação, como a gente falou. O Flamengo reapresentou os jogadores que estavam nas suas seleções na quinta-feira, mas o Gonçalo Plata, ele pediu mais um dia de folga para encontrar com a família na quinta-feira, então só se reapresenta hoje ao elenco, nada que não tenha sido combinado e alinhado com a diretoria do Mengão. Então o Plata se reapresentando hoje por solicitação dele para ter mais um dia lá com a família, então nada aí fora do planejado. A CBF definiu a arbitragem para Juventude e Flamengo para esse duelo de domingo às 16 horas no estádio Alfredo Jaconi. Vai ser comandado por Rafael Claus. Ele não chega a ser tão ruim quanto o Klein, o xará dele, e nem como o Zanovelli, que é um dos piores. Por quê? O Claus até se mete em algumas polêmicas, alguns lances bem esquisitos, principalmente envolvendo times de São Paulo, a cidade dele, mas ele pelo menos é menos pior do que alguns árbitros, por exemplo, o Zanovelli.
Zanovelli é aquele cara que pica o jogo, que trava o jogo, é aquele cara que entra para evitar qualquer problema para ele na partida. E isso é o pior tipo de árbitro que pode ter. O Klaus já não faz tanto, o Klaus deixa um pouquinho a bola rolar. Isso é bom pro Flamengo quando tá naquele esquema de fazer pressão, porque é tolerado mais o contato entre os jogadores. Então, o Klaus não é, na minha opinião, um bom árbitro, mas esse sentido, essa forma dele lidar com a partida pode ser benéfico para o Flamengo, porque é o certo, né? Enfim, vamos mudar de assunto aqui para falar que o capitão argentino do Estudiantes, Santiago Ascacíbar, destacou o respeito pelo Flamengo, elogiando o poder ofensivo, mas ressaltou que nada é impossível na Libertadores, lembrando que o Estudiantes é o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, o início do duelo na próxima quarta-feira, dia 18. Conhecido como Russo, o meia projetou um duelo equilibrado e afirmou que a equipe vai precisar mostrar em campo determinação e estratégia para conter as principais peças do Flamengo. E aí ele falou o seguinte: é um jogo lindo, estamos esperando por ele, sabemos o que significa para nós como equipe. No futebol nada é impossível, são 11 contra 11, as Copas são jogos diferentes, temos que demonstrar isso em campo, declarou o capitão do Estudiantes. Então, foi uma fala bem tranquila aí, nada fora do script. O que a gente pode ressaltar aqui é que o Estudiantes está tratando esse jogo como o jogo da vida, está fazendo campanha lá com vídeos de motivação para os jogadores, para a torcida. Então, eles estão tratando como uma partida muito importante, levantando muitos ânimos desse jogo. E aí, como eu já trouxe outras vezes, o Flamengo tem que ter, isso aqui, o mental muito em dia para não ficar caindo em provocação. Qualquer coisinha eles vão tentar se igualar ao Flamengo, e o Flamengo tá aqui, eles estão aqui, eles não vão fazer isso aqui porque não tem condição técnica para se igualar. O que eles vão fazer, é tentar ir quebrando o Flamengo no mental para que o Flamengo diminua de potencial técnico por conta dessa destabilização mental. E aí o Flamengo precisa entrar muito forte. O próprio staff do Flamengo precisa trabalhar, os psicólogos, conversar sobre isso, para que o Flamengo não seja prejudicado nesse sentido, não caia lá na provocação, não caia na catimba dos argentinos. Então é muito importante sempre a gente ressaltar sobre isso aí. E agora teve uma entrevista interessante do jogador do Mirassol lá pro Duda Garbi, o Chico da Costa, né? O Francisco da Costa falou sobre a partida do Flamengo e o Mirassol, e é muito legal a fala dele, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro uma introduçãozinha. O Mirassol foi um dos adversários que mais dificultou a vida do Flamengo no Maracanã nesse ano, apesar da derrota por 2-1. Para Francisco da Costa, no entanto, a experiência serviu para reforçar a dimensão do Flamengo. E aí ele falou lá pro Duda Garbi, sem poupar elogios pro Flamengo: a gente foi lá, perdeu e eu fiquei meio frustrado. Falei, a gente podia pelo menos ter tentado um empate, dava para conseguir. Mas depois, quando eles tocaram 8 no Vitória, eu falei, vamos agradecer. Eles abriram até 2 contra a gente, mas a gente conseguiu descontar. Mas assim, honestamente, também o jogo foi controlado pelo Flamengo. Por mais que a gente tenha performado bem, é um time que controla, principalmente lá dentro, e aí ele se referindo ao Maracanã. O Flamengo tem a qualidade técnica, os caras passam forte na entrelinha e é uma bola difícil, tem que dominar, escorar, tá todo mundo em volta de você e os caras juntos tocam, os caras dominam, conduzem. Esse gol contra o Vitória, e aí ele tava provavelmente vendo nessa hora aí o gol contra o Vitória. E aí, falando sobre uma jogada justamente nesse gol, o Jorginho deu um tiro no Arrascaeta, um passe muito forte nele, né? Quando esse passe entra, quem tá marcando vê que é gatilho de pressão. O passe é ruim, tá apertado, mas ele jogou de calcanhar, o Plata devolveu de ombro, aí tu tem que tocar um violino ali e apreciar. Vai pressionar como? Tudo tem solução. Então tá ele aí ressaltando essa questão do Flamengo ter essa muito boa questão técnica. Um passe forte que o Jorginho dá ali no meio para quebrar aquela marcação,
Mesmo assim, o Arrascaeta teve recurso técnico de dar o toque de calcanhar, fazer a jogada seguir com perfeição, e isso aí é justamente o diferencial. Os outros times com aquela bola que não é perfeita acabam não tendo aquela capacidade toda de fazer o jogo andar, e aí ele ressaltou isso aí. Muito legal a fala dele, de quem estava dentro do campo, né? Para dar esse testemunho de como é ver o Flamengo de Filipe Luís jogar dentro do gramado. Muito legal. E vamos mudar de assunto agora? Vamos falar sobre o Flamengo, que provavelmente deve ter uma mudança aí no time titular para enfrentar o Juventude. A pubalgia de Varela abre espaço para que Emerson Royal ganhe uma nova oportunidade. De acordo com o GE, o lateral direito deve voltar ao time inicial nesse domingo no Alfredo Jaconi pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Royal não inicia uma partida há quase um mês. Sua última vez como titular foi em 13 de agosto, na vitória de 1-0 sobre o Internacional no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores, quando justamente sofreu um entorse no tornozelo esquerdo. E aí, em entrevista à Flamengo TV, ele afirmou que não estava 100% e aproveitou a data FIFA para voltar zerado fisicamente. A fala dele é: agora estou à disposição do Felipe, estava no banco de reservas, mas não estava 100% para jogar. Foi um momento complicado. Senti uma dor ali muito forte e era muito incômodo para mim. Mas agora me sinto bem, estou bem preparado, acredito que se o Felipe precisar de mim, vou estar à disposição para fazer um grande jogo, disse o Emerson Royal. Então agora a gente pode esperar mais dele. Lembrando que ele teve alguns momentos, alguns lances aí nessas partidas iniciais que deram uma irritada no torcedor. O torcedor já não tem aquela paciência toda, mas eu acredito que ele possa fazer muito pelo Flamengo ainda e se destacar. E a gente vai ver agora, nesse domingo, provavelmente com o Emerson Royal de titular, o que ele pode dar estando 100% fisicamente. Vamos ver. Bruno Henrique. Caso Bruno Henrique, o Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo na punição de 12 dias do BH, porém o STJD ainda não respondeu. Ele tem até hoje, no fim do dia, para responder. Caso contrário, Bruno Henrique não pode jogar nessa partida de domingo. O Flamengo aguarda. E não é muito comum, tá? Normalmente, quando entram com um recurso para reavaliação, e aí em paralelo entram com efeito suspensivo, normalmente isso é deferido. Normalmente o STJD aprova e concede o efeito suspensivo. Mas, como a gente sabe que tudo no Flamengo ganha uma proporção acima do normal, o STJD ainda não respondeu e pode ser que acabe até negando para não gerar mais comentário, mais falação, o que é errado, porque todos têm que ser julgados da mesma forma, inclusive esses recursos, esses pedidos aí de efeito suspensivo. Mas vamos ver, de repente, até o fim do dia sai alguma novidade, até no momento que você está vendo esse vídeo, já de repente pode ter saído o efeito suspensivo, mas nesse momento o Bruno Henrique fica de fora da partida contra o Juventude. Vamos ver. E agora vamos falar um pouquinho do mercado da bola, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui, com muito detalhe, tem novidade, tem um cara aí que o Flamengo começou a se interessar, monitorar, investigar qual é a melhor forma de fazer uma proposta para trazer. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, vamos lá, vamos de mercado da bola, começando com uma atualização, e aí uma errata, né? Um ajuste no que eu falei ontem sobre a comissão do Flamengo nessa venda aí do Lázaro, porque a gente trouxe a princípio que poderia ser um valor aí beirando os 10 milhões de reais, mas não era. O Flamengo, de fato, tinha 30% de uma negociação futura do Lázaro,
A negociação que ele está tendo agora do Almeria lá pro mundo árabe é de 30 milhões de reais no total. Então, a princípio, inclusive eu até peguei a informação lá com o Vene Casagrande, foi que o Flamengo teria direito a receber 10 milhões de reais. Mas, na verdade, o Flamengo tem direito a 30% de um possível lucro que poderia acontecer nessa venda, que não aconteceu. O Flamengo vendeu ele para o Almeria por 7 milhões de euros e agora o Almeria está vendendo ele por 5 milhões de euros, ou seja, lucro zero. Mas o Flamengo mesmo assim tem direito aí a 896 mil reais, beirando aí a casa dos 900 mil reais, daquela mecanismo de solidariedade do clube formador. Então, o Flamengo ainda não sai de mãos abanando, mas não ganha aqueles 10 milhões que a gente falou no vídeo de ontem, beleza? Tá ajustado aí o valor da comissão do Flamengo, que tem direito aí nessa venda do Lázaro. Mudando de assunto, José Boto voltando de folga, ele que passou uns dias aí em Portugal, o elenco do Flamengo, cada um foi para um canto também, voltaram a treinar nos últimos dias e o Boto só volta hoje, sexta-feira, e volta com objetivos traçados. Antes de qualquer negociação de contratação, de qualquer outra coisa, o Boto precisa fechar 3 negócios, e aí 2 deles até como prioridade, que são as renovações de Arrascaeta e de Felipe Luiz. E aí, logo em seguida, renovação de Agustin Rossi, o goleiro. São os negócios aí prioritários na mesa de José Boto. E aí a gente continua aguardando para saber como é que está o desenrolar dessas negociações. Dá para adiantar que as conversas com o Arrascaeta estão mais positivas, já estão praticamente só no aguardo do empresário, do representante do Arrasca vir para o Brasil, Daniel Fonseca, para que tudo seja resolvido. O Felipe Luiz tem uma proposta na mesa, não mandou a contraproposta para o Flamengo ainda, e o Flamengo está aguardando aí pelo menos uma contraproposta para conseguir avançar e já garantir o Felipe Luiz por pelo menos mais uns anos à frente do time do Mengão. Mas é um caso que preocupa um pouquinho. As informações que chegam é que não houve ainda um acerto por conta de assuntos financeiros, então, de qualquer forma, o Flamengo não se preocupa tanto em ter que subir um pouco os valores. Só que precisa dessa contraproposta justamente para saber o que o Felipe Luiz quer para renovar, e a gente vai acompanhar. Qualquer novidade traz aqui para vocês. A mesma coisa com o Agustin Rossi, mas o Rossi ainda não teve uma proposta enviada pelo Flamengo. Então, o Flamengo está priorizando fechar agora com Arrascaeta e Felipe Luiz para depois fazer uma proposta de renovação para o Rossi, porque o Rossi ainda tem um tempinho a mais de contrato, mas vai ser valorizado e tem tudo para anunciar aí essa renovação nas próximas semanas também. Vamos mudar de assunto, falar agora que o Flamengo internamente está comemorando e entende que o melhor negócio possível foi fechado. Vou explicar. Flamengo, quando fez aquele anúncio que assinou o compromisso de construção do estádio lá com a prefeitura e tudo mais, aquilo ali era só a primeira camada. Assinou o compromisso, a prefeitura estava lá apoiando, a prefeitura já se comprometeu e já com as documentações que eles apresentaram, já meio que tranquilizaram em relação àquela remoção da estrutura da Naturgy no estádio e tudo mais. E aí o Flamengo, em paralelo, faz esses estudos no terreno para saber o que ele precisa de forma geral, para tentar fazer um início do esboço de um novo projeto para recalcular o quanto vai precisar. Agora, por que o Flamengo entende que esse é o melhor negócio possível que o Flamengo conseguiu fechar? Porque ele conseguiu tirar o prazo. O Flamengo, quando assinou inicialmente aquela licitação, ele tinha prazos para cada fase de construção do estádio. E o projeto apresentado pelo Landim, ele tinha valores altíssimos. E aí, quando se existe um prazo, quando chega perto desse prazo, normalmente, o que acontece? A entidade que é responsável pelo projeto acaba tendo que gastar mais para acelerar e atender aos prazos e não pagar multas. Então, de um jeito ou de outro, há gastos acima, seja para acelerar
os processos, seja com multas caso você não atinja os prazos estipulados. Aí o Flamengo tirou esse prazo. Ele conversou com a prefeitura, explicou que não é questão de não construir, ele só precisa se estruturar melhor de informações antes para conseguir construir um estádio sem prejudicar a saúde financeira do clube e sem prejudicar o desempenho do futebol. Ou seja, sem tirar nenhuma fatia da grana que é hoje destinada ao time profissional do Flamengo e nenhum outro time, nem a base, nem ninguém. E para isso, como garantia de que o Flamengo não vai colocar esse projeto de lado, ele tem essa parceria, tanto na análise do terreno quanto na elaboração do projeto da FGV, que mantém conversas recorrentes, ele já tem uma agenda aí de reuniões recorrentes para fazer com que esse projeto não fique em nenhum momento colocado de lado. E aí é baseado nisso que a prefeitura ficou convencida, assinou esse compromisso, atualizando os termos, retirando esse prazo para a construção do estádio, e isso está deixando internamente a diretoria muito feliz, comemorando muito esse negócio, entendendo que era o melhor a ser feito, e eu concordo. Eu só não espero que esse prazo seja estendido muito para frente, que a princípio era 2029, que não coloque lá para mais 5 anos para frente, que tenha uma flexibilidade, mas que o Flamengo de fato não coloque de lado e estenda por muito mais tempo esse prazo para construção, já mantenha essa intensidade aí de estudos e comece as obras o mais rápido possível para a gente ter logo o novo estádio do Mengão. Então vamos acompanhar todos os detalhes sobre esse assunto e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos lá, aí tem a reunião na semana que vem, no dia 17, que a gente estava na dúvida ainda se era a quarta, que já passou a quarta da semana que vem, para o Flamengo apresentar os detalhes dos relatórios das empresas que estão fazendo as análises lá. Então é bem provável que durante a semana que vem a gente tenha mais novidades sobre esse assunto aí. E tem um novo nome na mira do Flamengo. O Flamengo já tinha esse cara ali na lista de observações, mas algumas atuações recentes e principalmente uma atuação nessa semana fez um jogador entrar mais forte, ganhar aí prioridade na mira do Flamengo, que estuda uma forma aí de fazer uma proposta por Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, que jogou bem na partida contra o Fluminense, chegou a fazer um gol que foi anulado, ele que tem 25 anos e foi comprado pelo Furacão agora em julho junto ao Atlético Nacional da Colômbia por 4 milhões e 200 de euros. O Flamengo avalia o desempenho dele, não vai fazer nenhum bote agora, ele vai continuar para ver se o jogador tem aquela consistência, continua mantendo uma boa forma, mas ele entende que é um jogador que o Flamengo teria ele como uma peça que ele não tem hoje, que é um cara que sabe fazer a posição de centroavante, mas é veloz, é forte também, então o Flamengo está muito interessado nele, e quem sabe a gente não traga aqui até um vídeo analisando melhor aí o Kevin Viveiros, que o pouco que eu vi dele jogar me parece bom jogador. E aí eu peço até a ajuda de vocês aqui, para quem conhecer, ou para quem já viu algum vídeo dele, ou quer ver algum vídeo aqui, e botar nos comentários o que você acha do jogador, para a gente desenvolver essa conversa, ver se vale a pena o Flamengo insistir nessa observação e fazer uma proposta para trazer o Viveiros em dezembro. Lembrando que isso não é algo que impeça a chegada do Tati Castellanos, as negociações continuam, mas o Flamengo ele tem outras peças na mira, alternativas e principalmente alternativas com valores abaixo. Diferença aí, pode ser que o Flamengo precise chegar na casa dos 30 milhões de euros para trazer o Castellanos. O Viveiros é um cara que foi contratado a 4 agora. Se o Flamengo chega com 6, 7, 8 na mão do Atlético Paranaense, é bem provável que consiga liberar o jogador, então precisa ter esses nomes aí com valores mais acessíveis, mas é claro, precisa ter qualidade, e é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Aqui embaixo, espero o comentário de vocês pra gente desenvolver esse assunto, e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês.
Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.